Que bom que a gente está junto mais uma vez para a gente conversar sobre nesse segundo dia, né? Essa continuidade desse assunto tão importante para a gente. A gente, quinta-feira passada, nós, né, lançamos uma base importantíssima, né, de entendimento sobre como o que firma, né, o nosso relacionamento entre as pessoas, o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com Deus, né? Isso tudo vai trazer um pouco mais de luz, né, para possíveis desordens que a gente está vivendo na vida, né? A intenção é exatamente lançar um fundamento para a nossa vida, para a gente entender a dinâmica, o que a palavra de Deus nos explica e nos apresenta, né, como base, como sustentação da vida do ser humano aqui nessa terra. Então a gente começou quinta-feira passada falando sobre leis, né, sobre as alianças que o Senhor estabeleceu com, com o seu povo, né, os princípios dessa aliança. E antes da gente continuar, eu queria falar sobre alguns livros que eu gostaria de sugerir que os irmãos adquirissem e lessem, que são livros assim muito importantes, que foram importantíssimos para mim e são livros que eu sempre sugiro, que eu sempre indico, né, para as pessoas que me procuram, enfim, amigos, né, ovelhas. O primeiro livro que eu queria indicar para todos vocês é esse aqui, que é o meu livro. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, peraí que eu tenho que tirar agora o fundo. Deixa eu tirar aqui isso aqui, dá para ver. Depois a gente volta ali, ó. Tá? Que é esse livro aqui, o Kryptonita. Tá legal? Então, quem nunca viu esse livro, quem nunca teve contato com esse livro, é um livro que a gente indica, tá legal? John Bevere vai tratar sobre santidade. Foi um livro assim realmente muito impactante para mim, foi um dos livros que, né, que mais me fizeram mudar de direção, né? Primeiro de convencimento dos meus pecados, daquilo que tira a minha força, né? Ele vai fazer uma analogia à Kryptonita mesmo, do Superman, é isso mesmo, né? Como destruir o que rouba a sua força. Esse é um livro assim que eu super indico para todos vocês. Quem não teve acesso, quem não conhece esse livro, é um livro realmente muito bom. O outro livro, que é um livro assim um pouquinho mais direcionado para alguns assuntos que a gente pode tocar nesses assuntos mais um pouquinho mais para frente, é esse livro aqui, Heranças do Passado, não é, do Alcione Emerick, que é um livro também assim que traz muita luz, né, muita base bíblica para heranças que nós adquirimos, né? Não só as heranças físicas, psicológicas, mas também as heranças espirituais dos nossos pais, né? Dos nossos ancestrais, vamos dizer assim, né? Inclusive eu tô estou escrevendo agora uma tese com relação a esse assunto, não é? Defendendo mais uma vez. Infelizmente nós temos pouca literatura sobre esse assunto, né? Sobre heranças, sobre a influência da iniquidade dos pais na vida dos filhos, né? Nós temos pouquíssima coisa que aponta para essa direção, e a gente está fazendo um trabalho, né, em cima disso para aprofundar esse assunto. Então eu indico esse livro aqui, tá legal? Heranças do Passado. E do mesmo autor, eu gostaria também, né, de indicar esse livro aqui, Abuso Espiritual. Tá legal? Também do Alcione Emery, que é um livro assim que traz muita luz também para um risco, um perigo que vem de dentro da igreja contra nós, né?
abuso espiritual, quando o perigo está no púlpito da igreja. É uma reflexão assim muito profunda sobre o papel do púlpito, sobre a responsabilidade sacerdotal, pastoral, né? E que às vezes configura, por falta de entendimento tanto da ovelha quanto do pastor, né? Configura um abuso de autoridade, né? Sobre nós. Então, assim, no próximo encontro, cada encontro desse eu vou indicando alguns livros que são livros assim que alguns assuntos, inclusive, que a gente vai tratar aqui são baseados nesses livros. Tá legal, gente? Anotaram? Kryptonita, Heranças do Passado e Abuso Espiritual. Inclusive, o Heranças do Passado, ele é um livro muito polêmico, né? Porque a gente tem um problema muito sério, né? Principalmente com as igrejas mais tradicionais, né? Sobre esse tema maldições hereditárias, né? Que não é o tema que a gente gosta muito de abordar, né? Nem esse termo, né? Maldições hereditárias, nem é o mais correto, não é? Mas heranças do passado é o termo mais correto. E o prefácio desse livro foi escrito pelo pastor Russell Shedd, né? E o pastor Russell Shedd vai dizer que o pastor Ennio Merrick, né, lança esse livro, Heranças do Passado, a mais séria apresentação que eu conheço da posição que de fato existem maldições familiares e que estas devem ser renunciadas. Então, a palavra de um grande pilar né, da igreja brasileira, né, também muito de uma origem tradicional, né, da Igreja Batista também, reconhecendo essa literatura como uma literatura importantíssima, né, convencedora, né, de que somos sim, de fato, atingidos pela iniquidade dos nossos pais. Tá ok? Pai, mãe, avô e avó, enfim. Né? Nós somos o Senhor faz visitar, né, sobre nós a iniquidade dos nossos pais. Então é um livro que eu indico e é um assunto que a gente precisa tocar sempre, porque muitas das perseguições que a gente vive na nossa vida, se a gente não tiver um olhar, né, de rastreamento para o que a Bíblia fala sobre esse assunto, nós vamos sempre patinar com conselhos que não alteram o que foi feito no passado por nós, né? Por que eu estou tocando nesse assunto? Por que eu estou falando sobre aliança de sangue? Estou falando sobre alianças do passado porque tem tudo a ver com alianças de sangue, né? Tem tudo a ver com a aliança que nós temos com os nossos pais, né? A gente vai ver aqui, nós vimos quinta-feira que Deus é um Deus de aliança, né? Ele estabeleceu as razões para essa aliança, né? Nós destacamos aqui 2 pontos: proteção e negócio, né? Nós falamos sobre proteção dentro desse perímetro de aliança, não é? Nós falamos sobre a proteção nos negócios, ou seja, a prosperidade, né? Deus, né, deu autoridade e domínio sobre a terra para o homem, né? Que depois ele acabou perdendo. A própria terra também passou a se negar a dar a ele, né, a provisão por causa do pecado, né? Então, a lei, o perímetro de proteção de Deus dentro da obediência da lei do Senhor, ela garante a prosperidade, né? Não é riqueza, né? A gente viu isso quinta-feira, tem muito equívoco sobre essa palavra de prosperidade, né? Muita gente, inclusive, buscando ao Senhor por causa da riqueza, né? O que não é bíblico, né? O que é, inclusive, assim, uma aberração. Mas o Senhor garante, né, que todo aquele que descansa no Senhor, que todo aquele que busca o Senhor, ele vai ter, né, provisão e vai ter o que comer e vai ter o que vestir, né? O que Jesus fala, né? Mesmo sem ter às vezes onde dormir, né? O que Jesus vai dizer. Você tem certeza, né, que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, né? Então, essas 2 razões, proteção, negócios, né? E a gente
viu ali que essa prosperidade ela termina, né, quando o homem busca os lugares baixos da vida para estabelecer a sua história, né? A gente refletiu ali sobre a história de Abrão e Ló. Abrão ficou ali nos lugares altos, né? Nos carvalhais de Manre, e Ló desceu com a sua família, e a gente viu ali todo o resultado dessa escolha, né? Dessa escolha de Ló, né? Inclusive vulnerabilizando seus filhos, suas filhas, que depois o embriagam, e tem ali um incesto, né? Que funda, inclusive, grandes nações que se voltaram contra o Senhor, né? Então, a desobediência, você ser tentado, você ser conduzido pelos teus olhos, né? E não pela vontade do Senhor, ela tem uma consequência drástica, né? Na vida de qualquer pessoa. Então, o propósito de Deus sempre foi estabelecer a gente nos lugares altos, né? A conquista, para conquistar os lugares altos, a gente precisa primeiro conquistar os lugares baixos, né? A gente precisa derrotar os inimigos, né? Antes de Deus nos colocar no muito, a gente precisa ser fiel no pouco, né? Então, tem muita gente que busca, né? Quando está começando um empreendimento, ele quer começar de cima, né? Ele quer que Deus já dê assim o emprego, a prosperidade, quer que tudo dê certo, né? E o maior investimento que Deus dá para os seus filhos, né? Dentro desse conceito de prosperidade, é começar com pouco, né? A maior bênção de Deus é fazer a gente começar do pouco, fazer com que a gente seja fiel no pouco, né? Esse é o maior ato de amor de um pai, né? Quando você faz o teu filho começar, né, a brincar com coisas simples primeiro, para depois experimentar as mais complicadas, né? Então Deus faz isso com a gente, né? Ele espera da gente que a gente estabeleça e busque, né, essa vontade de conquistar os lugares altos. Mas para isso a gente precisa estabelecer a nossa vida, derrotar os gigantes e os nossos olhos e a nossa tentação exatamente nesses lugares baixos, né? Deus fez isso através de Jesus. Jesus veio para conquistar o trono. Ele veio nos lugares baixos, ou seja, a terra, e venceu, né? Foi em tudo tentado. Isso tudo eu estou fazendo a recapitulação da quinta passada, né? Nós passamos para o conceito do sangue derramado, né? Que é exatamente o firmar da aliança. A aliança bíblica, ela é sempre firmada pelo sangue. E eu vou fazer aqui um parêntese e salientar que não é somente no cânon bíblico, né, que a gente encontra o elemento do sangue derramado como para firmar uma aliança, o ato, né? Toda religião, as outras religiões, né, o ocultismo, todas elas têm esse elemento, o elemento do sangue derramado, né? As religiões ocultistas, enfim, todas as outras ordens, elas imitam este conceito. Por quê? Porque este conceito foi criado, né? Foi estabelecido pelo próprio Deus. Ou seja, todos os outros pensadores, todas as outras religiões, elas copiam esse conceito. Então, o ocultismo vai lá, o satanismo vai lá e derrama sangue também, né? Então, esse conceito de firmação ou firmamento, né, de aliança através do derramamento de sangue é um conceito espiritual, né? Toda a busca, toda a religião que trata das questões espirituais, elas tratam, né, esse assunto de derramamento de sangue como algo importante. Então, nós vimos que uma aliança significa cortar, sangrar, né? Então, uma aliança tem o poder sempre de proteger, de congregar, abençoar as pessoas, né?
Então, a gente viu ali o primeiro derramamento de sangue, e nós chegamos aqui a uma conclusão que o sangue ele liga o mundo físico ao mundo espiritual, né? O temporário ao eterno. Tá legal? Então nós somos seres aliançados e aliançáveis, né? Então hoje a gente vai começar a esmiuçar um pouco mais esses conceitos que são importantíssimos, tratar um pouco aqui da aliança que nós já nascemos. Eu não quero me aprofundar muito hoje, nós vamos nos aprofundar daqui a 2 quintas-feiras sobre a herança da paternidade sobre nós, tá? Nós vamos aprofundar, mas hoje nós vamos falar sobre as alianças que nós contraímos de forma voluntária, tá legal? Que não são aquelas alianças que nós já nascemos com elas, né? A gente tem ali as paternidades, né? O pai e a mãe, eles têm influências, essas são as alianças involuntárias, nós já nascemos com isso, né? Nós já nascemos com essas heranças, né? Nós temos depois essas alianças através dos nossos filhos, né? Que nós automaticamente passamos a ser aliançados com eles, né? Então, da mesma forma que os nossos pais estabelecem uma influência sobre nós, nós estabelecemos uma influência sobre os nossos filhos, né? E os nossos irmãos, né, de carne, os nossos irmãos, né, de parentesco, vamos dizer assim, não é que a irmandade cristã imita essa mesma dinâmica da irmandade familiar, né? Mas isso a gente vai ver mais lá na frente, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pactos de sangue que biblicamente o Senhor nos autoriza a fazer, que nós podemos fazer. São pactos de sangue que, se nós obedecermos os princípios do Senhor, nós vamos ter proteção, né, para gozar dessas alianças que Deus estabeleceu para nós, tá bom? Então hoje a gente começa o assunto, né, dessa quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Então a gente vai caminhar um pouquinho aqui sobre esses conceitos. Lembrando que a gente vai abrir no final, né, para perguntas, tá? Então esse é o tempo aí que você vai estar ouvindo e vai estar anotando as tuas perguntas. Se você tiver alguma coisa, se você tiver uma pergunta e não quer fazer isso de forma pública, né, então anota que depois a gente pode estar conversando, né, no privado e tal, para a gente estar tirando essas dúvidas, tá certo? Então, o primeiro pacto que o Senhor estabelece para nós como pacto autorizado pelo Senhor, né, é o pacto com Ele mesmo, né? Então esse pacto, esta aliança, é uma aliança que o Senhor estabeleceu, e a vontade dele é que todos nós nos cheguemos a esta aliança e tomemos posse dessa aliança, né? Essa aliança exatamente que garante toda essa prosperidade, essa proteção que o Senhor estabeleceu para nós. Mas para isso nós precisamos nos pactuar, não é? A gente precisa entender que a adoração a Deus, ela tem um princípio assim, nós vimos isso quinta passada, tocamos nesse assunto, um aspecto importantíssimo, que é o aspecto da liberdade, né? O Senhor oferece a nós essa possibilidade, a bênção da aliança, não é? Mas o Senhor nos deixa livre para aceitar essa aliança ou não. Logicamente, que é o que eu sempre falo, né? Nós não temos, no mundo espiritual, ele não tem vácuo, né? Ele não tem assim em cima do muro, né? Ou nós somos pactuados espiritualmente com Deus, ou nós somos
pactuados espiritualmente com demônios, não é? Com Satanás e os seus demônios. Então, na vida espiritual, não se enganem, não há vácuo, não há muro. Então, todas as vezes que nós escolhemos nos afastar de Deus, nós também estamos escolhendo nos aproximar do inimigo das nossas almas. Tá? Então, eu queria assim, deixar isso muito bem claro, né? E que fosse assim, um conceito que a gente realmente guardasse no fundo do coração, porque é algo assim importante para a gente entender a dinâmica e às vezes até trazer algumas respostas para alguns infortúnios que a gente está tendo, né? Mesmo às vezes frequentando uma igreja, sendo um cristão já há muito tempo, né? Então vamos lá, gente. Então essa é a primeira aliança que Deus permite, e ela tem um sangue derramado, né? Vocês todos lembram que teve um sangue derramado para firmar esse pacto, né? Para nos aproximar de Deus, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Então não tem como se aproximar do Pai sem se entregar ao Filho, sem crer no Filho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que quando Jesus vai lá e fala, declara isso, né, para aqueles judeus que o cercam, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa entender que para a gente entender essa palavra de Jesus, a gente precisa entender os elementos do tabernáculo, os elementos da adoração no Antigo Testamento, né? Então você tinha ali o tabernáculo, você tinha ali 3 ambientes, que era o pátio, você tinha o lugar santo e você tinha o santo dos santos, né? Onde só o sumo sacerdote entrava. Vocês sabem, vocês lembram como é que era essa dinâmica? Existia um véu que separava o santo do lugar santíssimo, né? Então ali, eu não quero me alongar muito nisso, mas dentro dessa estrutura existiam 3 portas, né? E essas portas, cada uma ela tinha um nome, né? E é isso mesmo que você está imaginando, né? A primeira porta é o caminho, a segunda porta, verdade, e a terceira porta, a vida, né? Então, Jesus vai dizer: eu sou agora essa porta, né? Ninguém mais alcança, ninguém mais tem acesso a Deus pelo lugar santíssimo, né? Ali oferecendo sacrifícios, cumprindo todo esse ritual, todos aqueles ornamentos e rituais. Acabou. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Vocês lembram João 10, quando Jesus diz assim: eu sou a porta, né? Então eu sou a primeira porta, o caminho. Você entra pelo caminho. Esse caminho, imediatamente ele vai te levar à verdade. Eu sou o caminho que leva à verdade, que quando vocês conhecem a verdade, vocês vão ter vida. Pronto. No momento em que você conhece a verdade, você entende a verdade, você sofre uma profunda metanoia, a tua mente é transformada pela palavra, pelo conhecimento de Deus. O que é que acontece? Você entra na vida. Você passa a ter imediatamente acesso ao Pai, o que antigamente, no Antigo Testamento, né, a presença de Deus era representada, né? Ela estava ali no Santo dos Santos, né, no lugar santíssimo, através da Arca da Aliança, né? Representava exatamente a presença de Deus. Então ele é essa porta. Jesus é essa porta. Então não tem como nós nos aproximarmos de Deus sem entrarmos por essa porta. Só existe uma porta, né? E ele mais um pouquinho na frente vai dizer: olha, mas esse caminho para chegar nessa porta é estreito. Tá? Não se enganem que não é assim, não é largo, né? Porque para você alcançar esse caminho, você precisa, né,
experimentar também um sangramento. Você precisa experimentar, né, essa libertação, né, vamos dizer assim. Você precisa tomar essa decisão, essa atitude de buscar a Deus através dessa porta. E só Ele é o caminho, tá? Então, dentro desse conceito de derramamento de sangue, Jesus vai e estabelece o que nós chamamos de memorial de renovação. Memorial de renovação, né? Então, Deus vai lá através de Jesus e estabelece o memorial da ceia do Senhor. Então, ele pega um vinho, ele pega um pão, né? Vocês já sabem o que significa, né? O que ele fala ali, mas ele diz assim, olha, este é o meu sangue. Então, todas as vezes que vocês beberem do vinho, né, façam isso em memória de mim. Ou seja, esta aliança, a aliança que Deus estabelece para nós, ela é a aliança que ela tem atos de renovação, memoriais de renovação. Sim, Samuel, estou gravando. Tem memoriais de renovação. Tá legal? Então, esses memoriais de renovação, o Senhor Jesus estabeleceu através da ceia do Senhor a comunhão dos aliançados no comer do pão, no partir do pão, no beber o vinho, no dividir o vinho. Ali, vocês todas as vezes vão estar lembrando do meu derramamento de sangue. Memorial. Gravem esse termo, memorial de renovação. E é muito importante isso, gente, porque lá em Romanos, 1 Coríntios, capítulo 11 ou 12, se não me engano, Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor e ele vai condenar aquela comunidade, né, que está tomando a ceia de forma indigna, né, quando eles comem da ceia, né? A ceia não é essa ceia que a gente faz hoje, né? Aquele pedacinho de pão, aquele pouquinho de suco de uva, não é isso. A ceia é mais parecido com a nossa ceia de Natal, né? Todo mundo senta à mesa, né? E divide o pão, né? E come. Então os pobres, as viúvas, os órfãos tinham comida diária, porque também essa ceia não era uma ceia de domingo em domingo, uma vez por mês, né? Ou uma vez por mês, era diário, eles eram uma comunidade, né? Só que tinha algumas pessoas que tinham posse, que iam para essa ceia e comiam, tendo o que comer em casa, comiam o que era a única refeição daqueles pobres, daquelas pessoas que não tinham recurso. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, todas as vezes, olha, quando vocês vierem ceiar, vocês precisam realmente fazer uma análise, né? Vocês precisam sondar a intenção de vocês, porque todo aquele que beber do cálice, comer do pão de forma indigna, o que é de forma indigna? Ele vai completar dizendo assim, sem considerar, sem reconhecer o corpo de Cristo, sem honrar o corpo de Cristo, ou seja, sem honrar as pessoas que estão ali necessitadas para comer, né? Come e bebe para a sua própria condenação, né? Para a sua própria condenação. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica da ceia do Senhor, que não é simplesmente você ver os teus pecados, né? Tem muito ensino sobre, porque agora eu tenho que ver minha vida, porque eu estou aqui, agora eu tenho que lembrar dos meus pecados, pedir perdão antes de eu tomar a minha ceia. Sim, de fato, você, para ter comunhão com os teus irmãos na igreja, você precisa estar com uma vida santificada, né? Você precisa buscar essa santidade, né? Mas essa palavra do apóstolo Paulo tem a ver muito mais com a infidelidade do teu coração para com o teu próximo, para com o teu irmão, né? Então, essa condenação, quando você faz isso, você come e bebe para a tua própria condenação. Ok? Então, você vai ver ali Lucas 22:20, né? Jesus falando sobre essa ceia, sobre esse memorial. Então, esse primeiro pacto que Deus autoriza a gente, que é com Ele mesmo, essa aliança de sangue,
tem esses dois aspectos, o sangue derramado através de Jesus Cristo e o memorial de renovação através da ceia do Senhor. O segundo aspecto, o segundo pacto que o Senhor autoriza, né, que nós tenhamos com as pessoas, né, é exatamente através, né, o pacto da aliança do casamento, né, a aliança matrimonial. Tá bom? Você se une voluntariamente, né, a uma outra pessoa, né? Só que para que isso aconteça de forma abençoada e aliançada aos olhos do Senhor, onde você vai experimentar proteção, onde você vai experimentar prosperidade emocional, espiritual, física dentro desse casamento, né? A gente vai precisar também estabelecer os mesmos princípios de pacto, né, e de proteção que a gente viu acontecer não só na aliança do Velho Testamento, como na nova aliança através de Jesus Cristo e a ceia do Senhor, como a gente viu aqui. Ok? Então, nós vemos assim, dentro do escopo da lei do Velho Testamento, nós vemos algumas leis ali que parecem assim desconexas quando a gente não entende o conceito de aliança, né? Nós estamos aqui reconstruindo o conceito de aliança, porque é importantíssimo para nós entendermos tanto o Velho Testamento quanto o Novo. Então, você vai ver ali a lei de Deus dizendo que o homem ao oitavo dia, o filho homem ao oitavo dia, ele precisava ser circuncidado, né? Então a gente falou isso um pouquinho quinta-feira, mas aqui a gente vai aprofundar, né? Exatamente essa circuncisão, ela representa um pacto, uma aliança, né? Além de garantir uma pureza, uma purificação num povo que está ali andando pelo deserto, né? Parece até assim um pouco de uma lei sanitária, né? Onde o menino vai lá e tira, né, o prepúcio, tira aquela pele excedente do pênis, né? E aquilo não vai infeccionar, não é? Você não vai ter problema de sujeira, você não vai ter bactérias, você não vai ter problema ali de infecções, né? Exatamente para garantir, olha só que linda essa lei, né? Para garantir a prosperidade geracional, né? Então, você vai ver assim realmente um cuidado, um zelo de Deus, não é? Como este povo, que é o povo que vai experimentar da minha aliança, é um povo que primeiramente irá se consagrar e ter uma aliança que vai garantir a sua prosperidade geracional. Tá legal? Então os meninos vão lá e são selados, né? Protegidos, dedicados na lei do Senhor, né? Então você vai ter ali, dentro desse princípio de circuncisão, né, o princípio da virgindade, que é o princípio básico, né, da bênção de Deus para uma vida matrimonial, né? A gente já vai entender um pouco, né, se já não tiver entendido o princípio da pureza sexual, né, que garante, né, proteção dentro do casamento. Então essa virgindade, né, que também é uma consagração masculina, né, que a gente já falou, é o selo sendo estabelecido através de um sangue derramado dessa aliança. Tá legal? Então o homem vai lá, ele deixa o pai e a mãe, né, ou seja, precisa ter um processo de emancipação, né? Todo casamento ele deve ter como uma das bases a emancipação. Tá legal? E quem casou e não teve este processo de emancipação sabe das dificuldades que é um casamento não emancipado, né? Você casar, ir para dentro da casa da mãe,
né? Ir para dentro da casa da sogra, do sogro, né? Eu estou falando assim com uma certa propriedade, porque casei com 19 anos, não era emancipado em nenhuma área, absolutamente nenhuma área, né? Não tinha condições absolutamente de nada, né? Mas o Senhor foi bondoso com a gente, né? Nossa família ali foi bênção demais para nós, assim, nos amparou, foi algo assim realmente, né, uma paternidade, a paternidade dobrou, né? Então eu tinha os meus pais, eu passei a ter quatro, né? Porque a gente começou a experimentar desse cuidado, mas esse não é o ideal, né? Por que não é o ideal? Não é que eu com 19 anos por exemplo, o povo judeu, a festa do Bar Baracá com 15 anos já era um processo de emancipação, ou seja, na aliança hebraica, na cultura hebraica, o rapaz com 15 anos de idade já poderia, né, assumir uma família, né? Então, 16, 17 anos, 18 anos, o homem judeu já tem condições, né, de emancipação, né? Então a gente precisa, quem tem filho aqui, precisa estar muito atento a isso, sobre esse processo de emancipação, que é um processo assim vital, né? Inclusive para processo, para início de namoro, né? O namoro ele já tem que evidenciar na vida dos teus filhos o planejamento de casar, de casamento, né? Esse negócio, não, vamos tentar, pega uma, pega outra, pega, isso não é bíblico. Isso é moderno, mas não é bíblico, né? Porque todo namoro, todo envolvimento, ele deve ter já um foco na aliança do Senhor. E filho nenhum pode ser autorizado a casar sem emancipar, né? Sem ter condições de ter o mínimo, né? Para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, né? E quem, como eu, sofri, né? Quem passou por isso sabe o sofrimento que é, né? Até você se estabelecer e ter, de fato, deixar pai e mãe, né? Então, em contrapartida, você vai ter ali a estrutura física da mulher, né? Que tem ali o órgão sexual que é protegido por um selo, né? Por uma aliança, Deus estabelece aquilo como um selo, né? Então, quando há a primeira relação sexual, aquele selo ele rompe e há, né, o que a aliança de sangue é estabelecida. O pacto entre eles é estabelecido, né? Então, o selo, né, é rompido para que os dois selos se encontrem e os dois de fato se tornem uma só carne, né? Dentro desse processo relacional, dentro do casamento, você também vai ter um processo de renovação, né? Renovação da sexualidade, renovação dos laços, renovação da aliança feita através, né, da relação sexual do marido com a esposa, né? Vai acontecer ali microsangramentos que vai fazer a união, né? O pacto de sangue ser renovado dentro do próprio casamento, né? Ali, né, para você encontrar essa purificação, né, para você garantir um terreno fértil para a tua semente, né? O que sai do homem, né? Sai uma semente, né? E encontra ali o óvulo, né? Encontra ali toda a estrutura, aquela terra, né? Que foi preparada para receber aquela semente, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse conceito de masturbação, né? Onde você desperdiça a tua semente, né? Isso é uma afronta contra o Senhor. Isso é uma afronta contra o Senhor, né? O sêmen, ele é algo realmente assim que foi dado, né? Algo santo e puro que o Senhor deu, capacitou o homem para que o homem prosperasse, né? Mas determinado tempo aí teve alguém que disse assim: mas e a poluição noturna, né? Quando o cara acorda, né, ejaculado, né?
quando ele acorda, tem um sonho erótico. Pois é, o problema é o sonho, né? O problema já é uma mente que está dominada pela pornografia, né? E o cara até sonha com isso. Ele tem relação sexual dormindo, tamanha vamos dizer assim, o comprometimento erótico que tem na sua estrutura mental, né? Então, até dormindo, o cara tá expelindo semente, né? Gastando e desperdiçando semente. Evidentemente, meus irmãos, que vão ter alguns casos que são biológicos, que caracterizam-se enfermidades. Aí você tem que procurar um urologista, né? E ver, existem doenças, enfermidades nessa área, tá? E se houver alguma desordem nesse sentido físico, você vai ser tratado sem problema nenhum. Mas na grande maioria das vezes, a desordem, ela é uma desordem mental. Ela é uma desordem estabelecida através de uma vida de pecado. Tá certo? Então, a bênção da aliança, ela foi reservada, né, apenas em relação ao corpo de Cristo, ou seja, e a família, né? A aliança canaliza de forma saudável e protetiva o potencial de fertilidade. Ok? Eu vou repetir. A aliança canaliza de forma saudável e protetiva o potencial de fertilidade. Tudo o que é gerado no contexto de uma aliança está abençoado e vai prosperar. Ok? Qual é o perímetro de segurança da sexualidade? É o casamento. É o casamento. Eu tenho até um vídeo que eu postei no Instagram, se não me engano, acho que está no meu canal do YouTube também, falando exatamente qual é o limite do sexo dentro do casamento. É o céu, cara. Né? Não trocando a forma natural de se relacionar por uma forma que não seja natural, e aí você entenda e administra essa informação, né, da forma da tua sabedoria, né, usando o que o Senhor fez para a sexualidade, não o que ele não fez para a sexualidade, né? Usando e obedecendo o que o Senhor estabeleceu, é bênção total, né? Provérbios, deixo para você, Provérbios capítulo 5, leia lá o limite da sexualidade dentro do casamento, que a mulher da tua mocidade, né? Rapaz, te encha de carícias e você se delicie com as suas carícias. Aí você vai ver lá, você que é casado, vai lá e dê uma olhada, né? E troca essa ideia. Mas olha, ele está falando, ele começa o capítulo 5 falando e chamando a atenção contra o adultério. Cuidado, cuidado. Quando você está realmente assim com uma mente pervertida, você pode inclusive vulnerabilizar a tua esposa, né, a tentações, a também, né, a ações de tentação que podem fazê-la se afundar também, né, na imoralidade. Tá legal? Então, tudo que é gerado fora da aliança torna-se desprotegido, tá certo? E suscetível a uma série de infortúnios. Tá? Penalidades ou maldições. Esse é um princípio básico da lei da aliança. Meus irmãos, eu vou repetir para deixar claro isso aqui. Vou repetir. Tá? A aliança canaliza de forma saudável e protetiva o potencial de fertilidade, ou seja, prosperidade. Tudo o que é gerado no contexto de uma aliança está abençoado. Ele está abençoado. Deus prometeu bênção. Tá certo? Ele está abençoado. E vai prosperar. Tudo o que é gerado fora da aliança, ela torna-se desprotegido. Você está entregue a você mesmo e à ação demoníaca. Tá? Você está desprotegido e suscetível a uma série de infortúnios, penalidades ou maldições. Esse é o princípio básico da lei da aliança. Gente, vocês percebem por que o inferno usa as mídias? Está exatamente estimulando a promiscuidade, né? A sedução, o espírito de erotização,
no espírito de sedução, né? Ele é amplamente divulgado hoje, por quê? Porque a intenção do inferno é fazer exatamente com que as pessoas se pactuem umas com as outras, onde haja realmente assim uma interferência, uma mistura espiritual, uma contaminação espiritual, principalmente para os cristãos. Principalmente para os cristãos. É algo assim realmente que a gente precisa estar muito atento, muito atento. Famílias e mais famílias estão sendo destruídas por causa da imoralidade sexual. E são, às vezes, consequências que você vai ver, você vai conversar com um jovem, com um adolescente, não pega nada, ele está feliz, ele está no ápice, ele está, rapaz, cada vez mais ele tá se afundando na sexualidade e depois essa conta vai chegar, né? Às vezes chega um pouquinho mais tarde, né? Aí já não tem mais muito o que fazer, ele já perdeu muita coisa. Eu tive uma situação aqui de um amigo que, se separou, né, da esposa e chegou para mim assim, Jonatas, eu preciso conversar contigo e tal. Eu pensei que ele ia, né, poxa, chorar as mágoas do divórcio e tal. E a gente comendo ali uma pizza, ele disse, cara, uma semana depois do meu divórcio, para cada dia foi uma mulher. Olha só a alegria dele. A alegria dele é que cada dia ele tinha tido relação sexual com uma mulher diferente. E, evidentemente, que ele ouviu o que ele precisava ouvir, né, de um amigo, né, de um pastor, né, uma dura muito grande. E a situação desse cara hoje não é fácil. Não é fácil. Não só dele, como a situação da família inteira. Né? É algo assim, realmente, essa lei não se brinca, gente. Nesse fogo você não põe a mão, não. Você vai se queimar. Você vai se queimar. Promiscuidade é algo realmente, principalmente dentro, é muito perigoso, principalmente dentro de um conceito de aliança santa, como a que nós temos, né, com o Senhor. Então, esse é um princípio básico da lei da aliança. Uma vida sexual sadia e contínua, né, dentro do casamento, ele assegura a afinidade emocional e a harmonia espiritual do casal. Tá legal? A relação sexual dentro do casamento, ela precisa acontecer. Uma maneira sempre prática de diagnosticar problemas espirituais na vida do casal é a vida sexual deles. Como é que está a vida sexual desse casal? Então, quando o relacionamento sexual de um casal é caracterizado por interrupção ou aversão, né, quando a pessoa assim não quer se relacionar mais com a outra pessoa, né, é sinal exatamente que tem ali pecado oculto. Tem coisa escondida, tem assunto que está escondido, né? Se tem uma lei, um provérbio que é uma lei referente a isso, né? É aquele provérbio que diz: aquele que encobre os seus pecados jamais, meus irmãos, jamais prospera. Jamais prospera. Então, né, é caracterizado por pecados ocultos ou heranças espirituais, desculpem, né, que devem sempre ser levados a sério. Né? A gente vai falar isso daqui a 2 quintas-feiras sobre essas heranças. Fica atento que a base está sendo formada para a gente chegar nessa história aí. Né? Então, casos de impotência sexual, frigidez, né, sem diagnóstico, né? Atestam exatamente que o relacionamento conjugal pode estar debaixo de perturbação demoníaca. Legal? Então, é algo assim realmente que a gente precisa ter muito cuidado, né? Existe uma cultura assim de desordem nessa área, nesse assunto de relacionamento sexual dentro do casamento. A gente tem que estar muito atento a isso. Né? Tem muita esposa vulnerabilizando seu marido, né? Com relação à sexualidade, né? Colocando preço, valor no sexo, né?
Mulher que diz assim, olha, se eu não estiver bem, não, nem toca em mim, não vem, não sei o quê, porque você não fez tal coisa, isso é botar preço. Né? Então, qual é o termo para isso? Prostituição. Né? Então, o apóstolo Paulo vai na lata dizer assim, o teu corpo não te pertence, ele é do teu cônjuge. Ele resolve esse problema dizendo, olha, você não tem mais domínio sobre o teu corpo. Sabendo exatamente a seriedade disso, né? Evidentemente, dentro de uma aliança de casamento, ele vai matar essa história, essa prostituição que já era inclusive cultural ali dentro da igreja onde o apóstolo Paulo estava exortando. Então ele está dizendo assim, né? Tem muitas mulheres que põem preço na sexualidade, mas também tem homens que, né? Vou te dizer, né? Tem homens assim, as mulheres, por favor, tampem os seus ouvidos. Tem homem assim, gente, que merece, né? É um negócio assim que o cara não faz nada para merecer aquele negócio, não é nem um pouco carinhoso, né? O cara não ajuda nada em casa, é um traste, né? E também acha que a mulher é um objeto sexual, né? Então, cara, é uma desordem de todo tamanho, né? Então, a nossa vida conjugal, sexual, né, está casada com a nossa vida espiritual, né? Então, 1 Pedro 3,7, né, vai dizer muito sobre isso, né? E ela determina, né, nossa capacidade de nos relacionar com Deus. Né? Então, a nossa capacidade de nos relacionar com Deus é condicionada para os casados à saúde do teu matrimônio. A saúde do teu matrimônio. Então não adianta várias acusações, inclusive lá em Malaquias, capítulo 2, né? Onde Deus vai mandar o profeta Malaquias dizer assim, não adianta você me trazer oferta, você matar aqui, fazer sacrifício e holocausto, enquanto a mulher da tua mocidade está chorando na tua casa. Não adianta, eu não os ouvirei, diz o Senhor. Não os ouvirei. Né? 1 Pedro 3,7 vai dizer assim, olha, para que as tuas orações sejam respondidas, honra a tua mulher. Então, o que determina a nossa capacidade de nos relacionar com Deus, né, para os casados, tem a ver com a nossa vida sexual, conjugal, que está ligada à vida espiritual. Tá certo? Tudo bem até aí? Tá clara essa conexão do mundo espiritual conectado ao mundo físico, tá? Não esqueçam, o mundo espiritual só tem autoridade no mundo físico através dos nossos corpos. Ok? Então, o ministério de Deus na terra, o ministério de redenção de Deus na terra, de cura, de libertação, ele é feito através da igreja, através de nós, através dos nossos corpos. Por isso que os nossos corpos precisam ser santificados. O templo do Espírito Santo tem que ser santificado para fazer a obra espiritual do Espírito de Deus que nos usa para fazer, nos capacita para fazer a sua obra. Mas também este corpo pode ser usado por outros espíritos para também fazer a obra do diabo na terra. Esse é, né, a importância da consagração. Dentro do relacionamento conjugal, nós temos 3 níveis. Né? Você vai ver ali o nível físico, né? O apóstolo Paulo vai dizer sobre a unidade que vai acontecer, né? A gente já falou sobre isso, é muito fácil a gente entender essa unidade física, né? Entre um casal. Né? A alma, a personalidade, ela também se unirá, né? Ela também se unirá. Existe essa capacidade de almas se unirem, né? Você vai ver ali alguns exemplos bíblicos falando sobre isso. Você vai ver ali, inclusive, de 2 homens, né? Jonatas e Davi.
né? Quando Jonatas foi assassinado, Davi lamentou, está lá em 2 Samuel 1:21, 1:26. Davi não estava falando sobre um relacionamento físico pervertido. Não havia atração física entre eles, né? A conexão deles era de alma e completamente livre de qualquer aspecto físico não natural, né? Eu eu tenho aqui, né? Ainda assim eles, né, puderam construir uma ligação muito mais profunda do que um relacionamento meramente físico, né? Então, né, que era o que Davi quis dizer quando disse que, enfim, esse é um outro assunto aqui. Eu já ia entrar no outro assunto aqui, mas vou abortar essa missão. Mas só para salientar que Davi e Jonatas, eles apresentam essa possibilidade de união de almas, né? De almas. Eu tenho um grande amigo aqui participando nessa reunião, né? Que inclusive os nossos pais nos abençoaram com esses nomes, né? Que é o Jonatas, que sou eu, e o Davi, Silas, né? Eu costumo dizer que eu uso muito o exemplo do Silas. Você tá aí, Silas? Davi, tem que falar Davi. Ele estava no ônibus chegando em casa, deve ter largado o celular para poder. Olha ele lá de máscara. Gente, para quem não conhece, esse é o meu irmão siamês, né? Eu e esse rapaz aí, nós temos uma história de unidade, de amizade, de irmandade que assim transcende todo e qualquer padrão de amizade. É isso, Silas? É isso, né, meu irmão? Então a gente tem uma história. Certeza. Esse eu posso dizer que é amigo mais chegado que irmão, né? Silas Amém. esse exemplo, né, claro de duas almas que se unem, dois amigos que se tornam um, mesmo cada um no seu casamento, né? Cada um na sua história, mas o amor é muito grande, né? E entre dois homens, e isso pode acontecer, né? Essa união pode acontecer. Só que o que que o marxismo cultural, né? O que que a dissolução familiar, a cultura marxista inventou para nossa geração? Olha, cuidado, porque vocês podem ser, né? Na verdade, vocês podem se relacionar, inclusive sexualmente, né? Olha, Jonatas, tu estás casado, mas será que tu não tem uma queda por homem, né? Então esse é o perigo. Hoje você não pode ter relacionamentos com amigos, né, de alma, né, sem você ser sugerido para você que você pode, na verdade, ter uma atração física por outra pessoa, né? Isso é um engano muito grande, é um engano muito grande, né? Tem muita gente, inclusive, que sonha com casamento, achando que casamento é a única fonte de felicidade. E por isso que você, na pressa, acaba casando errado, né? Então, muitas amizades terminam e acabam exatamente por este apelo de que eu não posso me relacionar com ninguém, que eu já tenho que me apaixonar por essa pessoa. Então, existe uma confusão sobre esses conceitos que assim atrapalham muito a gente, né, nos nossos relacionamentos. Mas dentro do casamento, você tem a união física, você pode ter e deve ter essa unidade de alma, né, com a tua esposa, e também você deve ter e buscar também a unidade espiritual. Tá bom? Então a tricotomia de unidade, ela precisa acontecer dentro do teu casamento. Jesus é o noivo, o esposo, né, que se relaciona com quem? Com a sua noiva, né, de forma espiritual, né? Só há liberdade e conhecimento completo de Deus quando há intimidade, né? A intimidade é algo assim realmente que vai trazer revelação para a gente. Assim, dentro do casamento é a mesma coisa. A intimidade nesse tripé, nessas três colunas, né, traz revelação, traz. Rapaz, é um negócio lindo quando o casal ele se une fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? Então, só há liberdade e conhecimento completo de Deus quando há intimidade. Através dessa intimidade,
a gente consegue viver o gozo completo da presença do Espírito Santo, né? Que equivale ao ápice da vida sexual de um casal. Né? Então, esse relacionamento com Deus espiritual, ele também tem ápices, né? Ele também tem ápices, né? Ele também tem, assim, né? Níveis altíssimos, né? Então, a gente precisa entender que o sexo, meus irmãos, ele é espiritual. Ele é espiritual. Se a gente for, então, resumir, eu quero dizer que o sexo... afirmar que o sexo é uma moeda espiritual, porque ele é um pacto de sangue. Ele é um pacto de sangue, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esse conceito, para que a gente não caia no erro e ensine as pessoas com relação à fidelidade a Deus, com relação ao que Deus estabeleceu para cada um de nós. Jonatas, mas isso serve só para crente? Não. Não. Logicamente que quanto mais conhecimento nós temos, mais nós somos cobrados desse conhecimento, né? Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo por causa da sua imoralidade, né? Deus mandou o dilúvio por causa da imoralidade dos conterrâneos de Noé e sua família. E eu vou dizer uma coisa para você: grande praga está sendo lançada em cima de nós por causa da nossa imoralidade. Tanto da igreja, que é assustadora, a quantidade de crentes promíscuos é assustadora. É assustador, né? Quem trabalha com aconselhamento é realmente assim triste de ver o comprometimento, né, dos nossos jovens com a imoralidade, com a promiscuidade, né? Eu sou obrigado a falar isso porque realmente é uma realidade, infelizmente, né? E Deus está tratando essa geração. Deus está tratando essa geração e dando oportunidade para que todos nós para que cada um de nós se converta do nosso pecado, abandone o nosso pecado, para que então Deus sare a nossa terra, né? Então, eu vou encerrar por hoje por aqui, né? Porque eu estou prestes a entrar assim no ápice do seminário, né? Onde a gente vai tratar sobre bênção e maldição, não é? Sobre alguns aspectos assim realmente que vão abalar profundamente o teu entendimento bíblico, né? Sobre proteção, e a gente vai lidar um pouco sobre isso, sobre essas heranças, né? As heranças que foram lançadas sobre nós através da imoralidade dos nossos pais, né? A imoralidade da nossa nação, né? A imoralidade da nossa igreja, né? A idolatria que assola as nossas igrejas, né? Então a gente vai entrar assim profundamente nesse assunto a partir da quinta-feira que vem. Então, gente, é imperdível. Quinta-feira que vem, para ministrar essa aula de quinta-feira que vem, eu vou fazer um propósito. Eu preciso ter um período assim de consagração, porque é um assunto realmente assim extremamente delicado o que a gente vai tratar quinta-feira que vem. Tá legal? Então, eu vou parar aqui agora a gravação